Paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Você está feliz por estar na casa de Deus? Graças a Deus. Também estou feliz por estar mais uma vez juntamente com os irmãos, nesta oportunidade, para junto nós adorarmos e exaltarmos o nome santo de Jesus. Quero convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia comigo. Abra comigo a palavra do Senhor. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Lucas, no capítulo de número 5. Enquanto os irmãos localizam, eu louvo a Deus por essa oportunidade, pela vida do pastor Miqueias, sua esposa, a irmã Elisângela. Não estou vendo, mas está lá atrás, Deus abençoe. Pastor Miqueias, a outra vez que eu vim, esqueci de comentar com os irmãos, mas sempre tenho bastante apreço no meu coração, porque foi o pastor que viu em nós um chamado e nos chamou para ser o auxiliar na casa do Senhor. Então, louvo a Deus sempre por isso, pela vida do pastor Miqueias. Também meu pai e minha mãe que estão junto, que vieram hoje, irmão Márcio, auxiliar irmão Márcio, líder dos casais, Deus abençoe. E nós louvamos a Deus por tudo. Os irmãos acharam? Lucas 5. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Somente até aqui, irmãos, podeis assentar. Glórias a Jesus. Irmãos, esta palavra os irmãos conhecem bastante, é bem conhecida, mas o Espírito Santo de Deus me direcionou a esta palavra e ministrou algo no meu coração, enquanto eu estava pedindo direcionamento para falar aos irmãos, à igreja do Senhor esta noite, e eu quero compartilhar com os irmãos esta palavra. Os irmãos conhecem a história, a epígrafe vai dizer que é a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos, mas algo me chama a atenção nesse texto, porque ele ilustra muito bem a situação que muitas das vezes nós, como alguém que busca, que se esforça para viver uma vida com Cristo, e nesse texto nós vamos poder encontrar isso, porque o texto ele é bem claro, que a conversa de Jesus é com um homem específico, é com Simão Pedro, e a conversa de Jesus, ela é particular com alguns de nós aqui nesta noite, porque eu estava pensando, meditando a respeito da campanha, que traz por título Um Ano Profético, e o Espírito Santo ministrava ao meu coração,
a seguinte afirmação: que o Senhor, o nosso Deus, através do seu Espírito Santo, Ele deseja, e Ele está a todo momento, todos os dias, todas as horas, Ele está trabalhando como o convencedor. A Bíblia diz, é bem clara, que Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós, muitas das vezes, nós olhamos para esta afirmação e nós entendemos que isso é para pessoas que não conhecem ainda ou que não aceitaram o Evangelho de Jesus. Mas isto não deve ser afirmado, porque quando nós venhamos para a casa de Deus, ou quando nós estamos num lar cristão, servindo a Deus, aprendendo com Jesus, com a sua palavra, nós estamos a todo momento sendo impulsionado pelo Espírito Santo a crescer, a viver experiências com Deus, a conhecer a Jesus através do Espírito Santo mais intimamente. E isso, irmãos, não é de vez em quando. Isso é algo que o Espírito Santo ele procura, e ele está batendo na porta do nosso coração todos os dias. Porque a palavra do Senhor é bem clara quando Paulo fala que nós devemos nos encher do Espírito Santo. E nos encher do Espírito Santo não é como nós muitas das vezes pensamos, que é no momento do culto, que é no momento do agir de Deus, do Espírito Santo, no final do culto. Nós muitas das vezes pensamos que é isso, mas não, é muito mais do que isso. O Espírito Santo, ele é o nosso amigo mais chegado, ele é aquele que está conosco a todo momento, ele é aquele que está no nosso dia a dia. É quando nós levantamos, nós já precisamos entender que o nosso dia, ele está nas mãos de Deus. Mas quem está conosco, que Jesus falou, e Ele vai estar com vocês para vos ensinar todas as coisas, está lá em João capítulo 14. Então nós precisamos entender, nós precisamos buscar a cada dia, por dentro da palavra de Deus, conhecer esta pessoa da Trindade chamada Espírito Santo, porque Ele quer nos ensinar, Ele quer estar conosco. E quando nós olhamos para isso, nós estamos todo dia recebendo essa oportunidade de conhecer a Deus, o Pai, de conhecer a vontade do Pai. Mas para isso nós precisamos conhecer o Espírito Santo, porque é Ele que vai direcionar a nossa vida, é Ele que vai direcionar os nossos passos, é Ele que vai direcionar os nossos pensamentos, é Ele que vai direcionar as nossas decisões. Por que eu falo de direcionar nossos pensamentos, os nossos passos? Porque quando Paulo fala lá em Efésios, que ele está falando sobre ser cheio do Espírito Santo, ele vai dizer que depois que você é cheio do Espírito Santo, o que acontece entre aqueles que são cheios do Espírito Santo? Vocês não vão falar outra coisa, vocês não vão pensar outra coisa, vocês não vão desejar outra coisa, a não ser falar entre vós com salmos, adorando a Deus com cânticos de alegria. Então, irmãos, uma das coisas que eu vejo dentro da palavra de Deus, que é uma característica de quem está cheio do Espírito Santo, é o linguajar, o seu falar, a sua gratidão a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo é Ele quem comunica que nós somos filhos de Deus. Então, comunicando que nós somos filhos de Deus, o Pai Todo-Poderoso, Ele está alegre
alegre quando nós estamos na comunhão com o seu Espírito. Então Ele se alegra, e por isso a alegria dele nos contagia, e a alegria do Senhor é a nossa força. É por isso, irmãos, que a nossa maior alegria como cristão é muitas das vezes chegarmos na nossa casa cansados, às vezes com dificuldades, com lutas, mas nos lembramos que vamos à casa do Senhor, e nos lembramos que na casa do Senhor, o Senhor ordena a bênção, o Senhor ordena o maná, o alimento, a palavra, e a palavra nos alimenta, e nós nos lembramos disso, e nós venhamos para a casa de Deus, e o nosso coração começa a se alegrar, até nós chegar na casa do Senhor. E quando nós chegamos aqui, começamos a adorar a Deus, começamos a exaltar a Deus nos louvores, e dizer: Senhor, eu estou aqui, o Senhor está olhando, o Senhor está contemplando a nossa vida, o nosso coração. E quando nós chegamos diante da palavra do Senhor, e começamos a ver a grandeza do Senhor, os seus cuidados para conosco, quando nós percebemos, nós já estamos levantando a nossa mão e dizendo: graças te dou, ó Pai, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu Espírito Santo, obrigado, Senhor. E a sua presença vai nos contagiando, vai tomando o nosso ser, o nosso coração, e nós começamos a exaltar e a glorificar a Deus. E quando nós percebemos, na nossa mente já não está mais a preocupação do problema, porque nós decidimos adorar a Ele. É por esse motivo que nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Mas, irmãos, para nós entrar na palavra que nós lemos, e para nós não passarmos do tempo, essa é uma introdução para o que eu preciso falar para os irmãos. Quando isso não acontece, quando nós não entendemos que nós precisamos dessa comunhão diária com o Espírito Santo, através da palavra, através de oração, de busca, nós não conseguimos fazer uma coisa que é necessária nós fazer. Nós precisamos entregar a nossa vida por completo, na direção e nos cuidados do Senhor. E quando nós não conseguimos fazer isso, o que está reservado para nós, até nós não entendermos isso, é uma palavra que se chama frustração. Nós acabamos nos decepcionando, nós acabamos a ficar frustrados com algumas situações, porque o Espírito Santo ele está nos direcionando, tentando, trabalhando para nos convencer a viver uma vida na dependência dEle por completo. E quando nós não entendemos isso, nós batemos a nossa cabeça, nós vivemos muitas das vezes sobrecarregados. E quando Jesus falou: vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, Ele não estava dizendo para as pessoas que estão do lado de fora, aqueles que não estão ouvindo, não. Ele estava dizendo para pessoas que andavam com Ele, que estavam ali para ouvir Ele, mas eles precisavam se entregar por completo a Jesus. E nós também da mesma maneira, não é diferente. Às vezes nós caminhamos com os cristãos, às vezes nós frequentamos a casa de Deus, mas nós ainda não conseguimos entregar a nossa vida por completo nos cuidados de Jesus. E isso vai causar para nós uma frustração a longo tempo. Por quê? Porque nós pensamos: agora sou crente, agora as coisas vão acontecer, agora vai dar tudo certo, agora vai acontecer, vai fluir. E o tempo vai se passando e nós percebemos que não acontece aquilo que nós esperamos. Por que que não acontece? Porque nós ainda acreditamos e confiamos no velho homem, no eu consigo, eu dou jeito, eu me conheço. E nós vivemos a vida assim, vamos levando. Mas chega um momento na nossa vida, como o Espírito Santo trabalha, como o Espírito Santo ele quer tomar
o comando da nossa vida, Ele trabalha para chegar a um ponto em que nós venhamos parar de resisti-lo. Porque nós resistimos o Espírito Santo. Quando Ele fala conosco no nosso íntimo, nos mínimos detalhes, e nós achamos, não, mas é coisa da minha cabeça, é intuito, é intuição, não. É o Espírito Santo falando no nosso coração algo, para que nós venhamos ouvir e ser direcionados por Ele. Nós pensamos muitas das vezes que o Espírito Santo vai vir como veio para Elias, veio sim, veio no vento, veio no fogo, mas quando ele entendeu e ele ouviu, o texto vai dizer que ele veio numa voz mansa e suave. A voz do Espírito Santo no nosso coração, ela não é um barulho, um estrondo, algo que mexe, que acontece, não. É o direcionamento no nosso ser, no nosso íntimo, e nós precisamos estar atento à voz dele. Nós precisamos estar atento ao direcionamento dele, porque quando ele dá a direção e nós não entendemos, não obedecemos, nós nos frustramos, nós nos decepcionamos. Mas o que acontece muitas das vezes? Quando Ele permite que nós venhamos a ficar frustrados com alguma situação, mesmo assim Ele está no controle, mesmo assim Ele está na direção da nossa vida. É nós que não entendemos, mas mesmo na frustração Ele está trabalhando ao nosso favor. Você vai dizer, não tem como, Deus não vai deixar um servo seu se frustrar. Então olha para a Bíblia, você vai ver inúmeros exemplos de pessoas que Deus permitiu frustração, porque desobedeceram a sua ordem, desobedeceram o seu direcionamento, mas mesmo assim no final da trajetória, eles tiveram que ouvir a voz de Deus, aí então obedeceram e entenderam. Assim como Elias teve que caminhar por 40 dias, e ele teve que voltar pelo mesmo caminho que ele tinha ido. Ele desobedeceu, ele saiu sem ordem de Deus, sem direcionamento, porque ele estava frustrado. Mas na sua frustração, ele teve que caminhar e Deus foi caminhando com ele. Quando ele pensou assim, agora estou longe de tudo e de todos, Deus vai chegar para ele e vai perguntar assim, o que fazes aí, Elias? Muitas das vezes, Deus chega para nós através do Espírito Santo em alguma coisa que nós estamos fazendo, que nós estamos tentando fazer do nosso jeito, e o Espírito Santo fala ao nosso coração, o que você está fazendo? O que você está querendo fazer? O que você está tentando fazer? E Ele pergunta a nós, Ele está querendo nos dar direção. E acontece algumas coisas conosco quando nós não entendemos. Por exemplo, vou citar um exemplo. Muitas das vezes nós precisamos ser direcionados, ter um fruto do Espírito, que o Espírito prova em nós. O Espírito faz nós produzir um fruto chamado domínio próprio. E eu acho isso interessante, irmãos, que nós muitas das vezes ficamos esperando, mas vai vir o pregador que o pastor convidou e vai dizer assim, assim, assim diz o Senhor. Irmãos, nem sempre é assim. O Espírito Santo me trouxe lá de São João para vir aqui dizer para os irmãos, para nós, era o que o Espírito Santo ministrava no meu coração. Muitas das vezes nós não temos o fruto do Espírito chamado domínio próprio. Aí nós já estamos no dia a dia, e o Espírito Santo quer trabalhar na nossa vida para que nós venhamos ter esse fruto, para que nós venhamos produzir esse fruto chamado domínio próprio. Aí Deus permite a situação, por exemplo, de alguém chegar e falar algo para nós, e nós dizemos assim, mas fulano me tirou do sério, eu não gostei porque me tirou do sério. Na verdade, irmãos, fulano não te tirou do sério, não me tirou do sério. É eu que não estou sendo dominado pelo Espírito, é eu que não estou produzindo o fruto do Espírito, o domínio próprio, e quem saiu do sério foi eu. O Espírito, Ele quer direcionar as nossas vidas em todos os detalhes, e se Ele não produz em nós domínio próprio, não é porque Ele não quer, porque nós não deixamos. Aí quando acontece uma situação, mas fulano me tirou do sério,
Aí você vai dizer, mas irmão Manassés, você está dizendo, mas a Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Nós podemos irar sim. Aí talvez você vai dizer também, mas Jesus também chegou na casa, chegou no templo, e ele ficou irado e tirou aquele pessoal, tirou todos, e fez sair de lá da casa dele, porque estavam fazendo coisa errada. Jesus se irou. Mas você precisa, e eu preciso olhar, e entender que esse ato que Jesus tomou ali na casa, no templo, ele estava pelo zelo. O profeta Isaías já falou, o teu zelo me devorará. Mas quando nós olhamos e nós percebemos Jesus sendo tirado do sério, realmente como homem, quando ele apanhou no seu rosto, quando ele foi chicoteado, quando cuspiram nele, quando zombaram dele, falaram, se tu és o Filho de Deus, desce daí, ele teve domínio próprio. Então o fato de Jesus ter feito o que ele fez no templo, ele não fez como homem, ele fez pelo zelo da casa de Deus. Então há uma diferença, para que nós não venhamos dizer, irmão Manassés, mas o domínio próprio, Jesus não teve naquela hora. Teve sim. Quando ele foi afrontado como homem, ele teve o domínio próprio. Então nessas áreas, irmãos, nós precisamos deixar o Espírito Santo nos direcionar. Nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar. Até ainda hoje, eu olhei para o relógio, era 3h10, na parede da empresa, quando o Espírito Santo falou esse texto ao meu coração. Porque ainda o Espírito Santo não tinha direcionado nenhum texto, nenhuma palavra. Eu estava preocupado, pensando, meditando. Mas o Espírito Santo lançou essa palavra no meu coração: lança-te ao mar alto. E eu entendi. E eu comecei a pensar a respeito desse texto, a respeito do que eu estou falando com os irmãos, a respeito de domínio próprio. E não passou meia hora, um rapaz a qual estou falando de Jesus para ele, conversando com ele, que se afastou, está afastado, não está indo na casa do Senhor, mas ele sempre fala e gosta de falar do Espírito Santo, da palavra de Deus. E não passou meia hora que nós estávamos conversando sobre isso, veio outra pessoa de outro setor responsável e colocou um material no espaço dele. E eu percebi, fiquei olhando, eu vi aquilo. Não deu 15 minutos, ele passou por mim, esse rapaz, e disse assim: ó, fulano está sendo usado pelo inimigo, por Satanás, porque ele tem espaço, e deu as suas palavras, falou. E eu falei para ele, eu disse assim para ele: na verdade é o Espírito Santo, é Deus que está querendo trabalhar na tua vida, mas espere, esfria a cabeça, outra hora nós conversamos sobre isso. Então, irmãos, ali foi um momento claro, onde eu vi que isso acontece conosco. Nós dizemos que temos uma vida com Deus, que somos cristãos, mas quando o Espírito Santo quer trabalhar na nossa vida, nós não deixamos, nós resistimos. E o que acontece? Aí nós nos frustramos, porque quando Deus, eu vi essa mensagem do pastor Miqueias, quando Deus esconde os peixes, eu vi pelo YouTube, que o pastor fala que Deus esconde os peixes. É verdade, irmãos, que Deus esconde, mas também foi só essa parte que eu vi, pastor, eu não lembro da mensagem, tá? Eu estou pregando que o Espírito Santo me direcionou. Aí quando Deus esconde esses peixes, para que Pedro não pegue os peixes, não é que Deus estava sendo ruim, ou estava querendo fazer uma maldade com Pedro, não. Deus estava querendo trazer ele para perto e trabalhar na vida dele, da maneira dele. Aqui está o cerne dessa mensagem. Nós nos frustramos, mas não é porque Deus quer ver nós frustrados. Nós nos frustramos e Deus permite a frustração para quê? Porque quando nós nos frustramos, nós ficamos tristes. O nosso ser, a nossa alma se entristece. Nós ficamos sem força. Porque você quer ver uma pessoa empolgada, é quando ela está tudo bem, saúde, área financeira, família. Aí, irmão, essa pessoa nem precisa de Deus, entre aspas. Diz ele que não precisa, né? E aí essa pessoa não tem tristeza no seu coração.
ela não está nem aí para que o Deus quer fazer na vida dele, o que o pastor, ou alguém está falando para ele, pregando, ele não está nem aí. Mas é o que acontece na situação da frustração, vem a tristeza. E aí Paulo vai usar muito bem esta palavra, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, ele vai dizer que a tristeza segundo Deus, então já podemos perceber pela palavra que Deus permite a tristeza. A tristeza segundo Deus, ela produz arrependimento para a salvação, da qual salvação nenhum homem se arrepende. Ou você se arrependeu por Jesus ter te salvado? Ninguém se arrepende, irmãos. É a coisa melhor que acontece na vida do ser humano. Mas para isso, olha o caminho que Deus usa para chegar até nós. Muitas das vezes o caminho da frustração, da tristeza. Porque quando nós estamos muito bem, nós não temos tempo para Ele, não temos ouvido para Ele. Aí o que acontece? Pedro não pega nada, os peixes fogem. Eu parece que vejo, porque o pregador ele pensa, né, pastor, ele imagina. Parece que eu vejo, é quando Pedro joga a rede, os peixes estão ali. Mas Deus fala, não, você não vai pegar nada. Ele afasta o peixe. Talvez Pedro estava no lugar onde dava peixe, irmãos. Ele pegava peixe todo dia. Era o lugar que ele fazia o seu barco transbordar, onde ele saía alegre, feliz. E ele vai naquele dia para pescar naquele lugar. Mas naquele dia Deus falou, não, hoje você não vai ter um encontro com peixe, hoje você vai ter um encontro comigo. Talvez você já está entendendo. Talvez eu vim pregar para alguém que chegou aqui nesta noite e disse assim, mas esse ano que era para ser o ano da virada, o ano da minha vida, o ano que eu ia conquistar, e Deus prometeu e falou que ia acontecer, foi o ano que começou tudo torto na minha vida, tudo errado. Mas saiba que é por isso mesmo que você deve acreditar que é o ano da tua história. É por isso mesmo, é pelo fato de estar dando tudo errado. Porque se estivesse dando tudo certo, talvez numa hora como essa você não estaria ouvindo essa palavra. Você estava em outro lugar, mas você está aqui na casa do Senhor, aonde Ele está dizendo assim para ti, ei, muito mais do que pegar peixe, muito mais do que ser meu servo, você ainda vai ser um pescador de homens nas minhas mãos. É assim que Deus trabalha, irmãos. Irmãos, só Deus tem o poder de pegar o homem e fazer o homem abrir mão de seus sonhos, e fazer o homem abrir mão de projetos para conhecer a Ele. E você vai dizer assim, mas então Deus tira algo meu e está tudo certo? Não. Primeiro que a salvação da nossa alma, uma alma para Deus não tem preço que se pague nessa terra, porque o preço foi pago, que foi sangue inocente na cruz do Calvário. E segundo que se Deus permitir com que nós venhamos a perder alguma coisa por Ele, ainda nessa terra Ele restitui muito mais. E a Bíblia também diz que se nós deixarmos alguma coisa por Ele nessa terra, receberá no céu. Mas irmãos, a Bíblia nos afirma que receberemos também nessa terra. Então não precisa nós se preocupar. Pedro estava preocupado, Pedro estava decepcionado, porque a sua pesca deu tudo errado. E ele é um homem sanguíneo. Agora ele está lavando as suas redes, ele quer ir para casa descansar, a noite toda pescando. E eu já passei a noite toda no mar algumas vezes, na beirada, né? Não no barco. Irmãos, é cansativo. Você sai, você só quer dormir. Até outras últimas vezes que nós fomos, sempre eu que sofro, porque como são dos mais novos, os mais velhos querem dormir no trajeto e eu tenho que dirigir. Então a gente se esforça mais um pouco. E o cansaço, mas muito mais que o cansaço, a frustração. Pedro estava frustrado. Mas o que ele não entendia é que essa frustração que ele estava vivendo não era por mero acaso, por coincidência. É porque Jesus queria ter um encontro com ele. Jesus queria mudar a história dele. Jesus queria
fazer com que ele conhecesse o que ele tinha para oferecer a ele. Ele estava acostumado a pescar, assim como nós, às vezes estamos acostumados a trabalhar em alguma área, alguma coisa, mas Jesus, ele nos chama para trabalhar para Ele, Jesus nos chama para viver uma vida com Ele, e é nesse momento que começam algumas circunstâncias a mudar na nossa vida, a não estar mais dando certo como nós pensávamos que estava dando certo. Nós achávamos que estava dando certo porque estava tudo bem, família, área financeira, o dia a dia, tudo certo. Mas Deus fala, não, espera aí, eu tenho algo a mais para você. Eu tenho algo a mais para te apresentar, para que você venha a viver, para que você venha a sair desta rotina apenas de trabalhar, ir para casa e vir ao culto. Não, eu tenho algo a mais para você. Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, hoje eu vou esconder esses peixes teus, para que você venha ter um encontro comigo. E agora ele pesca a noite toda, não pega nada, ele volta, está lavando as redes, e quem ele vê? Quem vem ao seu encontro? Jesus. Jesus vai ao seu encontro e diz assim, Pedro, coloca esse barco mais para frente, que eu quero ensinar essa multidão a respeito do Pai. E quando Jesus fala com ele, eu imagino Pedro, frustrado, cansado, fazendo contra a sua vontade, e ele começa a ouvir o que Jesus está ensinando, ele começa a dar ouvido e prestar atenção, e Jesus começa a ensinar ele. O texto não diz, mas às vezes, talvez Jesus estava falando sobre deixar algo por amor a Ele. Talvez Jesus estava ensinando a multidão a entender que Jesus trabalha contra a nossa lógica, os nossos pensamentos. E Jesus começa a ouvir aquilo, e Pedro começa a ouvir aquilo. E quando Jesus agora, ao ensinar a multidão, vai levar e pede para ele ir ao mar alto, ele vai relutar mesmo assim, mas ele vai. Ele diz assim, Jesus, nós já trabalhamos a noite toda, não pegamos nada. Nós já pescamos a noite toda e não pegamos nada. Por que você manda? Só porque você está mandando, eu vou lançar a rede. Perceba, irmãos, que quando nós já estamos frustrados, mesmo frustrados, mas quando Jesus fala, dá uma ordem segundo a sua palavra, nós já estamos mais dispostos a obedecer. Imagine você, se Pedro tivesse pegado peixe, ele diria, não Jesus, eu já peguei muito peixe, para que eu vou pescar? Então Jesus precisou fazer com que ele não pegasse nada, fazer com que ele não tivesse êxito, para que ele pudesse dar uma atenção para Jesus, porque a partir daquele dia, Jesus ia mudar a história dele. A partir daquele dia, Pedro não seria mais um pescador de peixe, mas seria um pescador de homens. E para nós encaminhar para o final, quero dizer que se algo parecido está acontecendo na tua vida, saiba que Deus tem muito mais para fazer na tua vida. Ele tem muito mais para apresentar para você. Mas não é apenas a respeito desta vida, desta terra, é a respeito do reino dos céus, é a respeito de salvação, é a respeito da vida eterna. E nós muitas das vezes estamos olhando e esperando em Deus só nessa terra. E Paulo vai dizer, o homem que espera em Deus só nessa terra, ele é o mais miserável de todos os homens. E nós precisamos olhar para isso e entender que se Deus está permitindo uma frustração na minha e na tua vida, é porque Ele está trabalhando nessa área a qual nós lutamos para entregar nas mãos dEle, para ser submisso, para confiar. Muitas das vezes você não acredita e não confia em Deus como Pai, como um provedor para a tua casa, para a tua família, mas Ele está trabalhando para que você venha entender que Ele é muito mais do
do que alguém que dá algo terreno. Além de cuidar da vida terrena, Ele tem uma vida eterna preparada para nós. Ele já deu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Eu quero que os irmãos fiquem em pé, não vamos passar. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. A frustração, ela não vem para nos matar. Não vem. Nós, como seres humanos, com a natureza do homem caído, herdado de Adão, é natural que nós venhamos pensar, mas Deus não está preocupado comigo, não age em meu favor, não abre a porta que eu peço, não acontece o que eu preciso, o milagre não acontece, nada acontece do que eu estou pedindo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele tem muito mais do que apenas o que você pede para Ele. Deus, Ele quer ter uma intimidade contigo através do Espírito Santo dia a dia. É muito mais do que apenas peixes. Por quê? Porque Deus levou Pedro, mandou ele lançar, mandou os peixes, e Pedro estava com a rede cheia, com o barco cheio, e ele ainda pôde distribuir para outros, mandou chamar os barcos para ajudar a levar os peixes. Eu quero que você nesse momento preste atenção no que eu vou te falar. Se você tomar posse desta palavra, você vai ver que algo vai mudar na tua vida. Eu gostaria que nós já vamos orar, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, para que você pudesse se concentrar no que o Espírito Santo está ministrando no teu coração agora. Você talvez está andando numa vida de frustração e mais frustração. E você tem estado aqui nesse momento, na casa do Senhor e ouvindo esta palavra, e você talvez está dizendo, mas não vai acontecer, o meu milagre está muito distante, está muito difícil, o que eu pensava não deu certo, eu já vivi demais, e a sua frustração não. A partir do momento que você entender que Jesus tem uma vida nova, uma vida abundante para a tua casa, para a tua família, para a tua vida sentimental, mas você só precisa esta noite abrir a porta do teu coração, porque Ele está batendo e dizendo, meu filho, esta frustração não veio para te matar, ela só veio porque eu permiti na tua vida, porque eu quero ter um encontro com você, mas você não parava para me ouvir, mas agora olha você aí ouvindo a minha voz, ouvindo a minha palavra, e é hoje que eu mudo a tua história, é hoje que a frustração termina, é hoje o dia de eu ter um encontro contigo. O Espírito Santo está dizendo, é hoje que eu mudo essa situação. A frustração, ela não veio para te matar, ela veio para trazer você perto de mim. E tenha certeza que tudo aquilo que você tem pedido e não tem acontecido, a partir do momento que você entregar a sua vida, abrir o seu coração para Jesus, você vai ver que as coisas vão começar a acontecer naturalmente. E você vai dizer, mas como que agora estava acontecendo? Eu estava fazendo tanto esforço, estava me esforçando tanto e nada acontecia. É porque agora quem está na direção da tua vida é Jesus. E Jesus, aonde Ele passa, Ele vai abrindo as portas, Ele vai fazendo milagre, Ele vai cuidando de tudo na minha e na tua vida. Quem pode tomar posse desta palavra esta noite, em nome de Jesus? Eu quero orar esta noite. Se você deseja uma oração, se você deseja entregar sua vida a Jesus, a este Jesus que permite a frustração, mas Ele trabalha para nos trazer próximo dEle, é esse Jesus que eu estou pregando aqui esta noite. Se você tem vivido momentos, dias de turbulência, de frustração, Ele quer mudar a tua história hoje. Amém. Você que está neste propósito de buscar
marcar esta vida de um ano abundante, de um ano profético, e ouviu esta palavra, vem aqui na frente, vamos orar todos juntos. Vamos orar todos juntos, porque o Senhor, Ele vai direcionar a tua vida, Ele vai direcionar a tua casa, Ele vai direcionar o teu casamento, Ele vai colocar por terra a barreira que você está enfrentando. Mas nesta noite, levante a tua cabeça e entenda: esta frustração foi permissiva por Jesus para te trazer pertinho dele, e hoje ele está dizendo: a partir de hoje eu tenho uma nova história, a partir de hoje eu quero ter intimidade contigo. Glória. Vamos orar, as irmãs já estarão louvando. Fecha os teus olhos nesse momento. Creia, meu irmão, que aquilo que você está propositando, Jesus está olhando para você. Jesus está voltado. Não pense que Jesus não está ouvindo, não está sondando o teu coração. Ele está sondando, é só questão de tempo, e você vai ver que Ele está trabalhando no teu coração, trazendo você para perto. Mas daqui a pouco Ele vai bradar na tua vida. Tome posse desta palavra, meu irmão. Ele vai agir na tua vida, e você vai contar o testemunho e dizer: Jesus agiu na minha casa, agiu na minha vida, mudou a história da minha família. Tome posse desta palavra agora, em nome de Jesus, e glorifica Ele, porque Ele está na casa, Ele está na casa, Ele está na casa. Oh glória, oh glória, oh glória. Oh, glorifica Ele, glorifica Ele. Espírito Santo de Deus, tu já estás trabalhando nos corações, já estás operando milagre, já está levantando o caído, fortalecendo o fraco, animando aquele que está sem vigor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento. Aqui estão os teus filhos, aqui está a tua igreja, que está crendo no milagre, que está crendo no teu operar. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo novidade de vida, eu profetizo portas abertas, eu profetizo cadeias quebrantas, eu profetizo demônio caindo por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba agora poder, receba renovo, receba autoridade, receba aí, meu irmão, porque Ele está na casa. O seu problema, Deus resolve o teu exalte a Ele, exalte a Ele, porque Ele está na casa.